Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 15 de abril. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que serve como um guia para a elaboração do orçamento do ano que vem, prevê um salário mínimo de R$ 1.502. O projeto será apresentado hoje. A alta é de 6,37% sobre o atual valor de R$ 1.412. O percentual leva em conta o crescimento do Produto Interno Bruto, além da inflação, e segue a nova regra de valorização do salário mínimo. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias traz também meta de déficit zero para 2025 e não mais de superávit, como era previsto até 2023. A LDO serve como um guia para a elaboração do projeto orçamentário de 2025, mas também envia sinais ao mercado sobre como o governo vê a economia no próximo ano. O governo trabalha com a expectativa de um superávit de 0,5% do PIB em 2025, ou seja, que fosse possível arrecadar mais do que gastar. A mudança de meta pode afetar os anos seguintes. Para 2026, o governo passa a prever um superávit de 0,25% e de 0,5% em 2027, até chegar a 1% em 2028. Termina hoje o mutirão de renegociação de dívidas do Banco Central, em parceria com a FEBRABAN, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs. O objetivo do evento é auxiliar pessoas com dívidas em instituições financeiras, excluindo débitos com garantias, prescritos ou em dia. Podem ser negociados débitos em atraso sem bens dados em garantia. Entre as dívidas alvo do mutirão estão aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Dívidas com bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Dívidas prescritas e contratos com as parcelas em dia não podem ser renegociados. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde tem débitos em atraso. O programa oferece condições mais vantajosas, como desconto médio de 83% do total da dívida, podendo chegar a 96%, e atende a faixa 1 do Desenrola, que abrange dívidas de até R$ 5.000 para quem tem renda de até 2 salários mínimos ou está inscrito no Cadúnico do governo federal. E mudando de assunto, vamos falar sobre saúde, porque os casos de vírus respiratórios em crianças aumentaram em todo o país. A informação foi divulgada pela Fiocruz. O boletim Infogripe da Fiocruz revela aumento de casos de VSR, o vírus sincicial respiratório, que atinge principalmente crianças de até 2 anos de idade. O vírus sincicial é o principal causador da bronquiolite, uma doença respiratória altamente contagiosa que começa como um simples resfriado, mas pode se agravar e levar à internação. Os sintomas são febre, tosse persistente, chiado no peito e falta de ar. Segundo o relatório, nas crianças de até 2 anos de idade, os casos associados ao VSR superam aqueles associados à Covid-19 nas últimas 8 semanas epidemiológicas, assim como os óbitos das crianças dessa faixa etária. A Fiocruz informou que 18 unidades da federação apresentam crescimento de síndrome respiratória aguda grave no longo prazo, mas 5 estados apresentam aumento de casos só em crianças pequenas. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Sergipe. Só neste ano de 2024, já foram notificados quase 30 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. 43% deram positivo, 39% negativo e o restante aguarda resultado. E entre os casos positivos, quase metade tem associação com o vírus sincicial respiratório.
20% resultaram em Covid-19 e outros 20% em influenza A. E nos destaques internacionais, mais de 30 pessoas morreram desde a última sexta-feira, depois das fortes chuvas nas regiões da Ásia Central. O Cazaquistão e o Afeganistão foram os países mais afetados. O Departamento de Gestão de Catástrofes Naturais afirmou que cerca de 20 das 34 províncias afegãs registram atualmente um nível elevado de precipitações, inclusive a capital Cabul. As chuvas causaram a destruição total ou parcial de cerca de 600 casas e destruíram mais de 580 quilômetros de estradas. Eu estava aqui quando as enchentes vieram. Meus campos foram cultivados e as colheitas tinham crescido até 1 metro de altura, mas agora temos que colher tudo. Todos esses terrenos que você pode ver aqui estão destruídos. Uma semana atrás, as enchentes vieram e destruíram essas casas e mais de 60 hectares de terra. E de novo, desta vez, a enchente veio e destruiu tudo aqui. Estes campos foram plantados com vegetais, mas a enchente acabou com tudo. Estas inundações afetam quase todas as regiões na primavera do hemisfério norte, período tradicional de chuvas. Cerca de 60 pessoas morreram depois das fortes chuvas que atingiram o país nas últimas 3 semanas de março. O Afeganistão passou por um inverno extremamente seco e é muito afetado pelas mudanças climáticas. E na Austrália, a polícia do país investiga o que levou um homem de 40 anos de idade a matar 6 mulheres e deixar várias outras feridas, incluindo um bebê, na tarde do último sábado em um shopping no Sydney. Hoje, outro ataque foi registrado, dessa vez dentro de um templo religioso. 4 pessoas com idades entre 20 e 70 anos receberam atendimento médico e não correm risco de morte. O suspeito foi preso e está sob custódia da polícia. O caso aconteceu na zona oeste da cidade australiana apenas 2 dias depois de um atentado similar deixar 6 mortos em um shopping center do município mais populoso da Austrália. A polícia local anunciou nesta segunda-feira que investiga o que motivou um homem de 40 anos a atacar apenas mulheres quando matou 6 pessoas. Há facadas no último sábado em um shopping de Sydney. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Joel Cauchet atacando principalmente mulheres. 5 das 6 pessoas que morreram são mulheres, assim como a maioria das pessoas feridas. O criminoso foi morto por uma policial no local do ataque. O pai dele declarou à imprensa que está devastado e disse que o filho tinha problemas de saúde mental. O caso gerou comoção na Austrália e diversas homenagens em todo o país. 8 feridos continuam hospitalizados, algumas em estado crítico, e 4 vítimas receberam alta neste domingo. O presidente da França buscou tranquilizar a opinião pública sobre a segurança da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta segunda-feira a contagem regressiva de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Ele buscou tranquilizar a opinião pública sobre o dispositivo de segurança previsto para a cerimônia de abertura no Rio Sena, que tem gerado grandes preocupações. Vamos fazer uma análise em tempo real e teremos uma cerimônia que estamos preparando que vai ser limitada à região do Trocadero, por exemplo. Então não vai ser todo o Sena ou trazendo de volta para o Stade de France. Apesar das garantias, a capacidade de espectadores na cerimônia de abertura foi reduzida pela metade. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, apenas 53% dos franceses afirmam que estão interessados pelos Jogos e muitos entrevistados se preocupam com a capacidade da França de garantir o bom desenvolvimento do evento. O presidente francês aproveitou a oportunidade para expressar confiança nos sindicatos, no momento em que várias associações ameaçam iniciar uma greve durante os Jogos. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!